Meus queridos, eu estava na porta ali agora, o Davi chegou lá para mim e me fez lembrar de algumas coisas. Enquanto nós cantávamos aqui, algumas coisas passavam na minha memória. Eu não sou tão velho assim, então não tem tantas histórias. Mas ele fez uma brincadeira, uma pergunta, e aí, está chegando o sábado, né? Como está? Está ansioso, está preocupado? Eu disse que eu não tinha parado para pensar nisso. Então, você não sabe o que vai acontecer sábado. Por mais que eu estou no ministério há 28 anos, quase 30 anos, por mais que eu trabalho com missões há muito tempo, coordeno o IPEM, trabalho com a igreja, eu só sou licenciado pastor faz há um ano atrás. Então, o ofício de licenciatura para o Ministério Pastoral aconteceu o ano passado. E em dezembro, no presbitério, houve a ordenação, ou seja, o presbitério, né, decidiu fazer a ordenação pastoral. Então, na ata simbólica do presbitério, aconteceu isso já em dezembro. Apesar que a igreja às vezes me chama de pastor há tanto tempo, né, que às vezes eu não paro para pensar nisso. Mas sábado agora em Coronel Vivida terá aquele famoso culto de ordenação pastoral, que vão fazer dar a bênção, e tem janta, né? Essas coisas todas, e vai ser sábado agora. Mas até então, devido ao retiro, trabalhar na chácara, toda a correria, eu não tinha ainda parado para pensar em sábado. O Davi me fez pensar, e eu fiquei pensando, por que sábado? E agora que andando logo eu, pobre pecador, e fiquei passando na minha mente muitas histórias de 20, 30 anos de ministério que eu tenho desde quando eu vim magrinho, cabeludo, bonito, em 96, 97, morar no Paraná, que eu conhecia Jesus, depois fui fazer o Instituto Bíblico, fui para o Rio Grande do Sul, voltei para Coronel Vivida, fui para a Boa Avenida de São Roque, Beltrão, pois Coronel Vivida. Então 30 anos se passaram. E eu fiquei lembrando de muitas histórias ruins, de escolhas, de coisas que eu resolvi fazer e que não deram muito certo. Na verdade, deram tudo errado. Mas outras histórias de grandes coisas que Deus tem feito e fez na minha vida, de alegrias, de esperança, que dá para escrever um livro, de tantas coisas que Deus tem me ensinado e feito na minha vida, desde o meu casamento, que já é um milagre, né, nascimento de filho, ser pai, e todas as coisas que Deus fez. E eu fiquei pensando aqui agora há pouco, né? Uau, que privilégio eu tenho, depois de quase 30 anos de ministério, agora ser reconhecido como pastor presbiteriano. Mas também que grande responsabilidade tem de exercer essa função. Você me fez pensar tudo isso hoje, porque eu acho que é a semana que vai entrar que eu vou começar na minha mente, pensar e organizar a semana, devido a tanta coisa de trabalho. E isso tem tudo a ver com o nosso texto. Nosso texto tem a ver com esse momento de você parar para pensar na sua vida, no seu projeto de vida e no seu amanhã, na sua semana que vem, o mês que vem, os anos seguintes. E, na verdade, o ideal seria que todos os dias nós pudéssemos parar para fazer as reflexões sobre a nossa vida. O velho homem e o novo homem. O que Deus já fez. Trazer à memória aquilo que nos traz alegria e esperança dos grandes feitos de Deus. Nós deveríamos fazer isso diariamente. Mas eu sei que nós não conseguimos fazer isso. A correria do trabalho, levar as crianças para a escola, de ganhar dinheiro, de tantas tarefas em casa, profissionais. Às vezes nós corremos e não paramos para pensar na nossa vida, no nosso coração, nas nossas emoções, no nosso espiritual e na nossa aliança com Deus. E hoje nesse texto, por mais que nós lemos um recorte dele, eu queria trabalhar em todo o capítulo 24 e ainda talvez em alguns conceitos históricos que estão em todo o livro, para a gente ter essa reflexão hoje às vezes nós precisamos parar e fazer a reflexão sobre como está a nossa aliança com Deus. Como está a nossa vida com Deus? Como está o nosso viver diário, a vida de piedade, o nosso ser cristão diariamente? Fazer essa reflexão e dizer, opa,
hoje eu preciso renovar a minha aliança. Eu sei que alguns casais costumam fazer muito isso, renovar a aliança, não é verdade? O meu pai, antes de falecer, queria fazer aquele culto de 50 anos de casado. Ele ia pedir minha mãe de novo em casamento. Não deu tempo. Deus levou para a glória antes disso. Eu tenho aqui quase 30 anos de casado. E cada 5 anos que passa, eu também penso em fazer esse culto. Em pedir de novo a minha esposa em casamento. Mas eu tenho medo dela falar não, né? Então eu vou deixando, porque parece que dá medo de falar não, porque nós temos que renovar. Na verdade, não é casar de novo. É você renovar as alianças dizendo, vamos começar de novo? Vamos continuar a nossa história? Se até aqui nós servimos juntos e Deus abençoou, vamos continuar mais 5 anos, mais 5 anos, mais 5 anos. Renovar a nossa aliança com Deus. E o nosso texto fala sobre isso. A nossa história de Josué é muito conhecida. E a história de Josué, nós entendemos o seguinte, de que quando o povo estava escravo no Egito, Deus levantou Moisés e Arão, e esses homens tiraram o povo do Egito com as 10 pragas, instituindo a Páscoa, e durante 40 anos eles foram conduzidos, ensinados e caminhando até a terra prometida, que era a região de além do Jordão, que era Canaã, que é Israel. E nessa caminhada, chegando próximo ao Rio Jordão, Moisés já está velho. O ministério de Moisés chega ao fim. E com isso, a vida de Moisés também vai chegar ao fim. Deus vai recolher Moisés para a glória e vai chamar Josué para assumir o posto de liderança de Israel. E agora Josué tinha a função de entrar com o seu povo além do Jordão, conquistar as cidades geograficamente, fazer as guerras e conquistar, tomar posse de toda Canaã. Isso seriam guerras e guerras de várias cidades. E Josué é esse líder. Ele foi um líder exemplar. Ele foi um homem que ouvia a Deus. Ele foi um homem que servia a Deus. E ele, na liderança com a ação de Deus através dele e do seu povo, eles conseguiram trazer para Canaã uma estabilidade. Ou seja, geograficamente fora conquistada. Ele vai dividir as terras em 11 espaços para que o povo pudesse morar. Ele vai trazer a economia, vai fazer organização política, geográfica, social. Ele vai organizar Canaã como uma nação forte, que vai ser agora Israel. Mas quando ele está no final de sua vida, ele consegue contemplar essa organização, essa estabilidade. Deus abençoou tanto que estava tudo organizado. Agora, ele precisava passar o cajado para frente. Como Moisés foi para a glória, estava chegando a hora dele subir. E agora ele vai chamar o povo em Siquém. E ali, junto com os príncipes dos povos e todo o povo que estava ali, ele vai construir um diálogo de uma renovação da aliança dele e do povo com Deus, conectando ele e sua casa, o povo de Israel, numa aliança com Deus. Por que uma renovação? Porque algo que já estava acontecendo. Então a mensagem de hoje é falar sobre Siquém, onde nós temos que parar para renovar nossa aliança. E por que Siquém? Aonde ele estava lá com esse povo, Siquém, foi aonde Deus encontrou Abraão. Foi aonde lá em Gênesis 12 Deus chama Abraão, vai encontrar Abraão, vai fazer um desafio para Abraão sair da sua casa, da sua parentela, e ir a uma terra que ele iria prometer, Canaã. E lá Deus diz assim, de ti, Abraão, eu vou fazer uma grande nação. Eu vou te abençoar tanto, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em Siquém, Deus faz a primeira aliança com Abraão, falando sobre Israel. Sobre o plano de Deus em formar uma grande nação, e daquela grande nação entregasse Jesus.
ao mundo, para que a promessa em Abraão, que em ti, Abraão, vem Jesus, vem Israel, nasce Jesus, e Jesus será pregado a todos os confins da terra. Mais tarde, vem Isaque, mais tarde vem Jacó, e de novo em Siquém, Jacó vai fazer uma renovação da aliança com Deus, vai fazer um altar a Deus, e ali ele vai renovar a aliança com Deus, porque Deus agora vai mudar o seu nome de enganador, de mentiroso, para príncipe, herdeiro do Senhor, e agora não é mais Jacó, e sim Israel, e Deus vai fazer uma aliança de que em Jacó ou Israel, uma grande nação iria acontecer, e por causa dessa grande nação, o mundo iria ser transformado. Ele falava de Jesus. E agora pela terceira vez, agora Josué, em Siquém, ele vai voltar e só dizendo, olha, aqui nós vamos renovar a aliança que Deus fez com os nossos pais, com Abraão, Isaque e Jacó. E ali ele vai fazer um altar, como testemunha, uma pedra, como testemunha do desafio e da convocação ao povo de servir ao Senhor com qualidade, com fidelidade. Ele para tudo. Ele interrompe todas as colheitas, os trabalhos, os afazeres, reúne o povo, dizendo, vamos parar, vamos conversar, vamos fazer a reflexão, para a gente renovar a nossa aliança com Deus, para que agora, eu, Josué, saindo de cena, vocês possam continuar a vivendo uma vida como povo de Deus, ali, com a aliança em Siquém. E sobre esse parar e fazermos a reflexão da aliança que nós temos com Deus, queria trazer aqui alguns princípios básicos que nós temos que pensar. Como eles fizeram nessa aliança em Siquém, nós podemos fazer em nossas casas, que é o nosso Siquém. Nossa casa é o nosso refúgio. Nossa casa, nós nos reunimos para cultuar a Deus. Em nossa casa, a família é uma mini igreja, um mini povo, onde lá nós fazemos o culto ao Senhor. Ou melhor, onde você, homem, você, pai, você, marido, tem a função sacerdotal de, na sua casa, fazer uma aliança com Deus, Siquém. Porque é você, homem, que ensina a esposa a amar a Deus e ensina os filhos a amar a Deus. Lá é uma Siquém, lugar de aliança. Ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas também a igreja é Siquém. É o povo, é a família estendida, onde como igreja, povo do Senhor, a gente se reúne para fazer o quê? A aliança, cantar louvores, fazer adoração, fazer projetos, orar por alguém, chorar com alguém, rir com alguém, viver em comunhão com o povo e com Deus. É a nossa Siquém maior, onde Deus faz uma aliança como o povo de Deus nessa cidade. Está vendo que privilégio? Você tem uma aliança com Deus. Sua casa tem que ter uma aliança com Deus. E o seu povo, sua família grande, igreja, tem uma aliança com Deus. Você está ligado em grandes alianças que tem a ver com um Deus grande nos encontrar, se envolver, sendo nós pobres, pecadores, como nós cantamos agora há pouco. E nessa reflexão nós vamos ver o seguinte, o verso 1 do capítulo 24, até o verso 13, eu não vou ler agora para não estender muito, mas eu espero que você leia na sua casa. Josué vai chamar o povo, vai colocar o povo em Siquém, debaixo do lugar santo, debaixo da sombra, e aquele povo, aquela multidão, ele vai conversar com eles dizendo, primeira reflexão que devemos fazer para renovar nossa aliança, nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança, ou seja, nós temos que resgatar lá do passado quem é Deus na nossa história e o que Deus já fez em nossa história. E para trazer essa ideia de olhar para o passado, a história, para ver quem é Deus, a fidelidade de Deus,
a mão poderosa de Deus, o agir de Deus, a soberania de Deus, a onipresença de Deus, ou todas as características que a Bíblia fala de quem é Deus, nós temos que olhar para a história. Primeiro, a história que a Bíblia conta. Segundo, a sua história. A sua história de vida com Deus. E ele faz isso do verso 1 ao verso 13, dizendo: ei, povo de Israel, que está aqui em Siquém, vocês conhecem Deus? Deus é aquele que nos projetou em Abraão. Nós nem havíamos nascido como nação, e Deus chama um homem em Siquém, Abraão. Ele faz uma promessa que ele seria pai de uma grande nação e que ele deveria sair e caminhar, pois o próprio Deus iria levá-lo, sustentá-lo, guiá-lo até a terra prometida. Ele vai contar a história de como Deus fez isso em Abraão, como Deus chama Abraão, como Deus promete um filho. A mulher não podia ter filhos e Deus faz acontecer. Ele começa a mostrar que Deus chamou Abraão. Depois ele diz assim: olha, aí veio Isaac, veio Jacó, surge o povo de Israel e nós fomos parar no Egito. Deus, com sua mão poderosa, derrotou os principais deuses do Egito. Deus nos libertou da mão de um grande império, de um grande rei, de um grande imperador, Faraó. Deus nos tirou de lá com a sua mão poderosa, e 40 anos Deus nos sustentou no deserto, frio, durante a noite, calor durante o dia, fez chover pão do céu, água da rocha, grandes coisas lá o Senhor fez, e durante 40 anos Ele foi conduzindo esse povo do Egito até chegarmos em Canaã. Lá em Canaã houve guerras, batalhas, momentos difíceis onde perdemos, momentos alegres onde vencemos. Tivemos ali Balaão tentando nos atacar, tivemos homens e mulheres e reinos tentando nos destruir, e Deus foi dia após dia sustentando, guardando, ministrando, até que chega o dia de hoje, onde nós estamos aqui contemplando a beleza de Canaã. Estamos usufruindo da terra prometida, estamos organizados, estabelecidos, temos estabilidade igual econômica, militar, temos organização, e tudo isso foi Deus que nos deu. Por isso nós vamos renovar nossa aliança. Você entende a proposta de Josué? É fazer aquele povo olhar para a sua história, a história dos seus pais, a história dos seus antepassados, a história que eles viveram, para dizer: olha quantas coisas Deus já fez por nós. E a pergunta é: vale a pena andar com Deus? Vale a pena você renovar a aliança? A história revela quem é Deus e suas características. Vale a pena fazer aliança com esse Deus? É a pergunta de Josué. Amados, nós temos algo ainda melhor hoje. Nós temos a Bíblia que conta essas histórias lá em Gênesis, lá em Êxodo, e ainda nós temos a narrativa do próprio Josué, trazendo à memória do povo as histórias que Deus já fez e mostrando grandes coisas que Deus estava fazendo ali para ele. Nós temos outras grandes porções da Bíblia que vão mostrar quem é Deus. E ainda nós temos, fora a fonte primeira, que é a palavra de Deus, que revela Deus, nós podemos parar e fazer a reflexão, como eu comentei no começo, Davi me fez lembrar, da sua história. Você tem uma história com Deus? Talvez os mais velhos de idade e os mais velhos de tempo, de fé, e alguns eu conheço desde quando surgiu a igreja aqui em Chopinzinho, talvez tenha quilômetros ou minutos
a mais do que muitos outros. Mas você tem quilometragem com Deus, minutos com Deus, você tem história com Deus? Você consegue parar e pensar nas grandes coisas que Deus já falou, Deus já ensinou, Deus já fez, ou que tem feito na sua vida, na sua história, na sua família? Meus irmãos, se vocês deixarem eu falar sobre a minha história, nós vamos longe no culto hoje. Nós vamos longe no que Deus tem feito. E algumas delas difíceis de lidar. Guerras, batalhas. Outras, coisas mais alegres. Mas você tem história. A sua vida é uma vida que dá para contar histórias de uma vida com Deus? Aqui nós temos que fazer também aqui uma divisão. Se você não tem histórias para contar de uma vida com Deus, você tem que fazer essa aliança hoje. Porque você tem que começar hoje a construir uma história com Deus. Ouvir Deus, aprender com Deus, ter a mão de Deus na sua vida, disciplinar às vezes, mas o abraço que é importante, a relação você e Deus, Deus e você, que Cristo Jesus comprou na cruz, é uma experiência pessoal que nós temos que ter da nossa fé. E nós temos que ter histórias maravilhosas, grandiosas, para contar sobre a minha vida com Deus. De repente escrever um livro, eu e Deus. Há uma história de alguém que viveu com Deus. Porque quando você tem história com Deus, e você para pensar, você vê como Deus é grandioso e maravilhoso na sua vida. Como Deus faz coisas na sua vida que você nem queria. Como Deus faz coisas que você não queria, e como o que você queria, Ele faz diferente, porque é o melhor. Quantas vezes na sua história você vai questionar, brigar, falar com Deus porque você não entende, e depois de um tempo você diz, obrigado Deus, porque do seu jeito foi melhor do que eu pensava. Então, na nossa aliança, meus irmãos, Josué nos ensina que nós devemos parar e analisar quem é Deus na história. Primeiro na história bíblica. Quem é Deus que a Bíblia apresenta? Depois na sua vida pessoal com Deus, sua vida familiar com Deus, o que Deus já tem feito na sua vida e na sua casa. Para você responder à pergunta de Josué, vale a pena renovar uma aliança com Deus? E se você não tem histórias, vale a pena eu construir uma história com Deus? Porque é o que Josué está fazendo. Uma reflexão sobre quem é Deus na história. João Calvino, no livro Institutas da Religião Cristã, no livro 1º, ele traz um conceito sobre a importância de conhecer Deus. E a síntese, uma frase em síntese que está no livro dele, é uma frase que eu uso sempre, porque eu gosto muito. É assim, que quanto mais eu conheço quem é Deus e o seu agir, mais eu sei que eu preciso de Deus. Porque eu reconheço quem eu sou. Então, quanto mais eu conheço Deus, eu vejo quem eu sou. E quando eu vejo quem eu sou, eu sei que mais eu preciso conhecer a Deus. Porque a minha história não pode ser uma história do eu sozinho. Tem que estar conectada no agir, no poder, na ação de um Deus que é o Todo-Poderoso e Soberano. E hoje o Josué nos desafia a você, a primeira coisa, a você pensar na sua história. E aí eu vou dar um desafio para você. Você que é namorado ou namorada só, depois daqui, vai lá, tira o escorpião do bolso, vai pagar um lanche, um sorvete para a namorada, e você conta a sua história de experiência com Jesus, de andar com Deus. E a namorada conta a sua história de andar com Jesus, para vocês contemplarem isso. Se é casado, que não tem filhos, hoje à noite chega em casa, vai aquele lanche, porque é casado e quase não sai mais para comer, né? O que ele faz? Conta as suas experiências para a esposa e para o marido, das grandes coisas que Deus já fez na sua vida. Pais, senta com os filhos
e contem as suas experiências de andar com Deus, dos grandes fatos que Deus já fez na sua vida. E pergunte para os filhos, mesmo pequeno, você tem alguma experiência de andar com Deus? De coisas com Deus? E aí, depois de tudo isso, você para, namorados, casais, família, diz assim, uau, agora nós vamos parar e dizer, Senhor, nós queremos decidir se vale a pena andar com o Senhor ou não. Aí Josué vai dar o conselho, que é a segunda reflexão. Ele vai dizer no verso 14, verso 15. Eu decidi. Eu estou velho. Estamos passando. Mas eu decidi que eu, a minha esposa e os meus filhos serviremos ao... Porque até agora Deus tem agido nas nossas vidas. E eu quero que Ele continue fazendo isso até o dia que a glória chegar para mim, eu ser chamado. Aí o 14 e 15 ele vai dizer, olha, não sei vocês, povo, depois de nós ouvirmos toda a narrativa da história de um Deus que agiu no povo, na nossa história, eu quero dizer para vocês, povo, que eu decidi por mim mesmo, conversei com a minha esposa e com os meus filhos, que nós continuaremos servindo ao Senhor. Nós não vamos adentrar nos deuses dos nossos pais, nós não vamos assumir os deuses desse mundo, nós não queremos uma relação com outros deuses e nada desse mundo, nós queremos unicamente uma relação com o Deus Todo-Poderoso, pois nós serviremos, nós temeremos, nós viveremos, continuaremos a nossa história servindo a Deus. Mas por que ele chega a essa conclusão de que vale a pena? Quem foi Josué? Josué, ou ele nasceu no Egito, ou ele nasceu na caminhada dos 40 anos no deserto. Então, durante esse período, se ele nasceu no Egito, ele tinha lá o conhecimento dos deuses do Egito, que foram destruídos através de Moisés. Mas se ele nasceu na caminhada, ele ouviu falar, ele convivia com dois grupos de pessoas. Primeiro grupo, aqueles que brigavam por qualquer coisa, aqueles que diziam, nós temos saudade do Egito, nós temos saudade das carnes do Egito, nós temos saudade do pão do Egito, nós queremos fazer um bezerro de ouro para adorar, nós queremos voltar. Quem que é esse Moisés? Esse Deus que nos tirou para morrer no Egito. Aquele povo que murmurava, que reclamava, que não cria, que não vivia, que não usufruía dos grandes feitos de Deus, apesar de estarem ali. Josué conhecia esse povo. Ele cresceu no meio desse povo. Mas também tinha um outro grupo, que dizia assim, nós vamos nos apegar à promessa de um Deus que nos livrou do Egito. E Josué resolve, desde pequeno, fazer aliança, se aproximar, viver. Sabe com quem? Com o grupo que quer o Senhor. Ele vai crescer ouvindo isso. Ele vai crescer ouvindo os ensinos de Moisés. Ele vai crescer aprendendo da palavra do Senhor. Ele vai crescer crendo nas promessas do Senhor. Ele vai conhecendo esse Deus que é um Deus que opera na história e que é poderoso. E quando mais tarde eles chegam lá na terra prometida em Canaã, que o líder vai enviar, Moisés vai enviar os espias, os 12 espias, 10 vão dizer, olha, a terra é perfeita, a terra mana leite e mel, mas tem guerreiros, tem gigantes, não dá para nós não. Mas 2, Josué e Calebe, vem com uma resposta diferente. Dá sim. Bora, vamos invadir, vamos conquistar. Eles são maiores, eles são mais fortes, eles são mais numerosos, eles são gigantes. Está difícil o negócio, mas vamos que dá. Sabe por quê? Porque quem prometeu a terra foi Deus. E se Deus prometeu a terra, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra. E foram lá e ganharam. Aí ele torna líder.
Aí no capítulo 1 de Josué, Deus vai ter uma conversa com ele, dizendo: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Vai e toma a terra, porque eu vou te dar. Meus irmãos, a decisão agora dele em ensinar o povo a refletir sobre isso está baseado na reflexão dele da sua própria vida, das suas experiências com o próprio Deus, de que Deus deu a vitória, Deus derrotou os inimigos, Deus derrotou Jericó, Deus conquistou Canaã. Tudo é Deus, tudo é ação de Deus. Ele foi só um instrumento para guiar o povo. Ele fala: bem, se a história do nosso povo ensina que vale a pena, a minha experiência com Deus diz: vale a pena. E isso ele traz para a casa dele dizendo: eu e minha casa serviremos a esse Deus. Eu e minha casa vamos continuar com fidelidade e temor a esse Deus, porque eu sei em quem eu tenho crido. Não é a fala de Jó? Eu sei que meu Redentor vive. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo. Está falando isso num contexto terrível, pós-sofrimento. Jó. Mas para que tudo isso, meus irmãos? Para que ele está renovando essa aliança? Será que Josué está renovando a aliança só para que ele pudesse contar a sua história? Só para que ele pudesse contar a história do povo? Só para fazer mais um jantar com aquele povo? Não. Josué estava preocupado com a continuidade daquele povo. Por isso ele reúne o povo em Siquém. E agora tudo isso ele vai dar como testemunho ao povo, dizendo: vocês já ouviram sobre Deus, vocês têm os relatos sobre Deus, vocês agora estão vendo quem Deus é. Eu estou testemunhando para vocês quem Deus é e o que Deus faz. Eu estou decidindo que eu vou continuar com o Senhor, porque a intenção dele é motivar, ensinar, influenciar a próxima geração de homens e mulheres que estavam vindo daquele povo a continuar servindo, porque Moisés passou, o seu grande pastor. Josué estava passando, o seu grande pastor. Agora precisa continuar a história, precisa continuar o movimento, precisa continuar a marcha, precisa continuar a história de um povo e Deus. E agora eu vou passar, e vocês são a próxima geração que vai continuar contando as grandes histórias de um Deus que faz. E aí ele convoca o povo dizendo: eu escolhi, e você? Você conhece Deus? Tem uma história com Deus? Quer fazer uma aliança com Deus? Façam, porque vocês vão contar à próxima geração quem é Deus e que há um Deus em Israel. Na nossa linguagem hoje isso é o quê? Evangelização. É testemunhar para os mais novos na fé, testemunhar para os mais novos de idade, testemunhar para as pessoas que estão começando a caminhar, ser igreja, dizendo: vale a pena. Vale a pena. E aqui o povo se reúne e dá a resposta, dizendo: Josué, assim como você está decidindo, nós também vamos servir ao Senhor. Nós do povo também queremos fazer essa aliança, porque nós também queremos com a nossa casa servir ao Senhor. E aí Josué vai dizer: então agora jogue fora os vossos ídolos, jogue fora aquilo que atrapalha a comunhão, se consagrem ao Senhor e passem a viver em santidade, em adoração, em fidelidade, uma vida, uma história caminhando com Deus e não com esse mundo. Ele vai terminar, antes de morrer, com a obra da evangelização. E o evangelismo dele é muito interessante. Ele está mostrando quem é Deus na vida dele e do povo. Meus irmãos, você que é novo na fé, ou você que está novo na idade, ou começou a caminhar agora, Josué está nos dizendo para que a gente possa prestar atenção e parar e dizer: opa,
Eu não tenho muito o que contar, mas eu preciso estabelecer hoje uma aliança com Deus. Abrir mão das coisas desse mundo, os ídolos desse mundo, os deuses desse mundo, para se consagrar, para viver ao Senhor, para viver com o Senhor, para que amanhã você possa chamar as novas gerações, as crianças que estão aqui, e você possa contar a sua história, como Josué fez, para que elas possam entender por que você assumiu um compromisso com Jesus, para que elas possam amanhã ensinar a próxima geração a amar a Deus. Esse é o papel da casa. Esse é o papel das pessoas. Esse é o papel da igreja. Aprender a contar histórias. De quem? De um Deus que é soberano. Que um Deus que é todo-poderoso. Meus irmãos, eu não sei a sua história. De alguns. Eu sei a minha história. E eu gosto de contá-las. E não só as vitórias. Às vezes as derrotas. Falava com o Silvio esses dias, lá na chácara, né, Silvio? Dos tombos e tropeços e erros no caminho. E apesar disso, a misericórdia de Deus ainda nos alcança. Nós temos que aprender a contar história. Mas para você contar história, você precisa ter história. Por isso o meu desafio nessa noite, para todos nós, como Josué, é a gente renovar a nossa aliança. Sábado é um momento para mim especial, que eu vou ter que renovar a minha aliança, não de fé apenas, mas de ministério. Eu já sei a frase que eu vou dizer lá. Eu e minha casa continuaremos servindo ao... E a sua? Que você possa pensar. E hoje, na sua casa, hoje, com a sua família, ou se você é sozinho, você faça isso. Pare. Traga à memória o que dá esperança, o que Deus já fez. O que Cristo já fez na sua vida. A salvação, que é o grande presente que custou a vida de Jesus. As bênçãos, os ensinos. Faça essa reflexão. Depois fale para Deus: Deus, eu quero continuar vivendo com o Senhor. Eu quero continuar vivendo com o Senhor. Eu quero continuar vendo o agir do Senhor na minha vida, na minha casa, na minha igreja. Porque o Senhor é grande. E dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, porque nós temos histórias. A igreja presbiteriana em Chopinzinho tem uma história de muito tempo de trabalho, de testemunho. Nós temos histórias para contar desse retiro que passou, algumas boas, outras tristes. Nós temos histórias de encontros de pessoas com Jesus, no estudo, na UPH, no evangelismo. Nós temos histórias de doenças que foram tiradas pela cura do Senhor. Temos histórias de irmãos que sofreram e que até o fim, apesar do sofrimento, testemunharam uma fé no Senhor. Nós temos histórias de bênçãos derramadas, de filhos, de relação de família, de financeiro. Nós temos tantas histórias que o Senhor... Nós temos a principal história, que é a salvação em Jesus. O dia que Jesus nos encontrou e nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz e nos chamou de filhos, nos adotando em Cristo Jesus. Nós temos histórias de ouvir sua voz. Temos histórias que a Bíblia nos ensina. Ó Deus, nos ensina a fazer essa reflexão, para que possamos diariamente renovar a nossa vida com o Senhor, dizendo: eu quero continuar vivendo com o Senhor. Eu quero viver com temor, com fidelidade, com qualidade.
Ajuda, Senhor, a tirar os deuses desse mundo, as coisas do pecado que atrapalham a nossa comunhão. Nos dá a santidade, a piedade, o desejo de ler, orar e buscar usufruir de tudo que Jesus conquistou na cruz. Deus abençoe cada vida, abençoe cada projeto de vida, abençoe cada família, Deus. Que às vezes a relação de marido e mulher está difícil, com os filhos está difícil, às vezes a questão de trabalho financeiro está difícil, até mesmo de comunhão e convivência. Às vezes a doença, tantas coisas, Deus. Se revela, Deus, no meio desse caos. Deus se revela no meio desse redemoinho e nos dá mais experiências de vitória com o Senhor, para que possamos testemunhar das grandes coisas que o Senhor tem feito no meio do seu povo, Pai. Nos dá uma semana na Tua presença, nos dá a Tua direção, ó Pai, eu peço. O nome santo de Jesus. Amém.